O primeiro passo aí foi que, parece que foi o presidente do Conselho da Grishow, que é um velho ruralista lá, que convidou o Bolsonaro. Daí, para evitar o confronto, né, eles fizeram um rolo lá, um rolo sem, olha, sem tamanho. Né? Então, para não haver confronto lá do Bolsonaro e Tarcísio e tudo, eles desconvidam o ministro. Daí É uma grosseria, né? Uma grosseria, total. E daí, na verdade, deviam, se o Bolsonaro for convidado depois, deviam marcar para ele em outro dia, né? Claro, claro. Não, foi. Mas, segundo eles, foi uma precipitação do velho ruralista lá. Daí o Paulo Pimenta tira o patrocínio do Banco do Brasil, que também usa para negócios, né? Mas mostra, ali é o centro, é o epicentro do bolsonarismo, né? Esses ruralistas. E daí entra a BIMAC, que, no fundo, é uma feira da BIMAC, aquilo é para vender máquina. Não é uma feira tudo bem. Outros insumos agrícolas em menor medida, né? Mas então foi um rolo. Mas a grosseria é típica de bolsonarista mesmo, a grosseria. E o Tarcísio vai lá e promete prender todo mundo que invadir terra. E daí eles estão nessa para contrapor ao 8 de janeiro aí, de tentar criminalizar o MST, né? E soltando fake news. Deixa eu falar sobre isso, que eu queria levantar e depois Nassif que comentasse. Quer dizer, nessa semana que o Lula esteve aqui em Lisboa, eu acompanhei, fiquei todos os dias, falei com muita gente do governo, todo mundo com quem eu conversei do governo fez críticas ao MST. Disse que o MST errou, dificultou as coisas para o governo. Problema de timing. Não estava muito cedo, eles têm uma agenda, a gente quer cumprir a agenda deles, quer retomar, quer colocar os impostos importantes, retomar a discussão da reforma agrária, mas acabaram precipitando e agora nos colocaram numa situação difícil. Esses foram os relatos que eu ouvi aqui de vários componentes do governo. Eu queria saber como é que vocês acham que tem alguma justiça nessa crítica ao MST? O governo está partindo do seguinte pressuposto: os nossos aliados vão apoiar tudo que nós fizermos, porque sabem que nós estamos de coração com eles. E daí vai indo fazendo todas as concessões para os adversários. Então, até onde nós vamos terminar com isso? É enrolado um negócio desse, sabe? Esse negócio do Roberto Campos aí, Neto aí, com todo esse salameleque em cima dele aí, para conseguir em 2 anos aí uma redução de 2 pontos na taxa Selic, sabendo que isso vai arrebentar com a economia. Então, digamos, eu acho que os aliados fazem bem de fazer a contrapressão, porque senão é uma visão muito cômoda, sabe? Muito cômoda. Eles sabem que nós somos do lado deles, então vamos só conquistar os adversários. E daí perde os aliados. E na hora do vamos ver, a mobilização dos aliados que vai ajudar. E essa mobilização não houve no caso da Dilma, né? Sim, eu acho que passa muito por aí mesmo. Eu concordo com o Nassif, né? E acho ao mesmo tempo que isso tem a ver com o lugar de cada um, né? É lugar do MST esse de reivindicar, esse de pressionar os governos, mesmo governos que possam ser simpáticos a ele. E se sentiu que havia muita lentidão no atendimento de certos pleitos, de exigir mais pressa, né? De exigir maior rapidez. E é parte do governo também, de alguma forma, dar satisfações não só ao grupo do qual ele é aliado organicamente, do qual provém até algumas das suas lideranças, mas a sociedade como um todo, né? Governar é isso, você precisa governar para o conjunto da sociedade, mesmo para aqueles que fazem oposição a você. Não é só governar para os aliados, só que também não pode reclamar quando os aliados pressionam. Eu acho que é o do jogo, tá cada um, de alguma forma, fazendo o seu papel. Acho que é assim que a coisa funciona. Agora é interessante a matéria que saiu do New York Times sobre o MST, né? Que foi uma lição para a imprensa brasileira como cobrir o MST, né? Fala do fundo marxista do MST, diz que é o maior movimento marxista fora dos países marxistas, que nem tem mais hoje em dia, né? Fala que ocupa terras improdutivas e produzem, são os maiores produtores, reconhecem todo o trabalho do MST de organização social. E daí mencionam a invasão de algumas terras produtivas e tudo. O MST, esse é o ponto central. Se você quer fazer a pacificação do país, o MST é o que apavora os ruralistas aí, apavora esse pessoal, tipo Chico Graziano, essas coisas aí, é que o MST ele traz uma forma de tratar o
o patrimônio, que é diferente da visão histórica aqui dos donos de terra. Que o cara que pega um pedaço de terra, ele não é dono da terra, ou seja, ele não pode comercializar a terra, ele é dono da produção da terra, que ele produz. E ele pode, inclusive, deixar de legado para os filhos, de herança para os filhos, a produção. E isso, para esse pessoal que sempre viu a terra como reserva de valor, isso é que nem os hippies dos anos 60. Né? Como que eles podem querer viver fora da sociedade de consumo? Ora, bolas, os caras conseguiram criar uma tecnologia social aí das mais expressivas, com mínima participação do Estado. Aí conseguiram tirar, se não fosse um MST, onde que estava esse pessoal hoje fazendo guerrilha rural aí, nas mãos de um Zé Rainho da vida aí? Assim como o MTST também. Ou seja, se fosse um país minimamente... Ontem eu levei 2 historiadores aí que lançaram um livro muito bom de história do Brasil, da Constituinte aí de 1800, que saiu da regência para o... É a mesma visão do século XIX, aí, né, do dono de terra, coronel de terra. Não admite nada que seja... E você pega a esquerda brasileira, desde Jango, desde o segundo governo Vargas, Jango, Lula e tudo, é uma esquerda capitalista. É uma esquerda que procura mínimos avanços, aprimorar um pouco esse capitalismo selvagem que tem aqui. E não se aceita, rapaz. Qualquer coisa que vem quando você põe conselhos de participação. Tem coisa mais democrática? Não, isso aí é coisa cubanização, isso é venezuelização. Deus me livre. Não, só a esquerda brasileira poderia salvar o capitalismo, né, Nassif? No Brasil. Pois é. É engraçado que, no caso, é só pegar esse último ponto do Nassif, das formas de participação, é uma coisa, por exemplo, tremendamente comum no nível local americano. Sim. Inclusive no sul americano, muito conservador, onde você tem essa política participativa tremenda. As town meetings, você tem isso muito forte, né? E não tem nada a ver com comunismo, com qualquer coisa desse tipo. Né? Pode assim, até ter a ver também, mas não está longe de ser uma coisa que caracterize o comunismo como tal, né? Eu vou te falar, para essa gente iletrada que tem medo de tudo, eu recomendo até que elas assistissem um seriado chamado Gilmore Girls, que viviam uma mãe e uma filha que moravam numa cidadezinha, e vários capítulos você tem reuniões dos moradores para decidir coisas básicas, onde é que vai investir, não sei o quê, se vai aceitar tal ou não comércio, se vai ser uma reforma, quer dizer, é assim que funciona nos Estados Unidos. Então fica aí uma lição para os caras. Eu vi outro dia, numa das universidades americanas aí, um estudo falando como salvar a democracia. Então, você salva a democracia se montar sistemas de participação. E daí, eu não lembro qual delas. E daí ele coloca o seguinte, a democracia ocidental não conseguiu desenvolver esse sistema. Ocidental que eles falam hemisfério norte. Né? Hemisfério norte. Não conseguiu desenvolver esses modelos. Onde que estão os modelos? Daí vamos buscar na Ásia e tudo. O melhor modelo, o Brasil com as conferências nacionais. Agora, deixa eu contar aqui, fazer uma inconfidência aqui. Quando vem as conferências nacionais, naquele final de governo Lula, foi uma coisa fantástica, gente. Você tinha conferência de inovação, que você tinha as grandes empresas, IBM, Odebrecht, e você tinha o sindicato dos servidores de laboratórios. A parte de educação, você tinha desde as ONGs empresariais até as secretarias de educação aí, e sindicatos de professores. E daí eles vão chegando a consenso. Todo professor tem que ser bem remunerado, ter boas condições de trabalho. Tendo isso, tem que ser medidos e avaliados. Então, daí quando você via esse negócio, eu andei escrevendo na época lá, falei, você olhava aqui para São Paulo, para Minas, o jeito de governar, tinha ficado totalmente anacrônico. E daí eu escrevi um artigo, falei, mas a gente achava que a modernidade tinha chegado lá, por que o governo parou com isso, né? Daí o Gilberto Carvalho me chamou lá em Brasília, rapaz. Daí ele mostrou um decreto, um trabalho que ele estava fazendo, de pegar todas as conclusões das conferências nacionais, colocar num portal e cobrar de cada ministério, porque essas conferências e os ministérios sociais, eles dão as linhas, mas quem tem força são os ministérios, planejamento, transporte, para colocar tudo no portal e para cobrar, né? Eu falei, Gilberto, isso é tudo que a gente está pedindo. Ele falou, eu sou eternamente grato ao que você fez. Eu falei, o que eu fiz? De criticar a Dilma aí, porque só depois disso que ela assinou. Assinou,
Daí os jornais, em uma semana, começaram a falar que isso era bolivianismo, castrismo, chavismo e tudo, recuou de novo.